A gente está voltando aqui para dar continuidade à resolução dos exercícios, tá? Sobre o conceito de consumidor. A gente já viu todo o panorama constitucional do direito do consumidor, a gente viu a relação jurídica de consumo e a gente está dentro da relação jurídica de consumo, conceituando os sujeitos dessa relação, que são o consumidor e o fornecedor, e logo a gente vai conceituar produto e serviço, ok? Então aí, continuando, a gente parou na questão 2, e aí agora a gente continua aí na questão 3, tá? Olha o que diz a questão 3, tá? Uma questão de 2016, da VUNESP, tá? Uma prova de procurador jurídico. No que diz respeito à Lei Federal 8.078 de 90, né, que é o CDC, é correto afirmar que os direitos nela previstos em favor do consumidor não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário. Pessoal, essa aqui tá correta, né? Essa previsão tá na parte final do artigo, tá, 7º do CDC, que vai falar um pouco do diálogo das fontes. Lembrando, sempre que vocês virem nesse artigo 7º, voltem aqui no item e chequem se eles estão falando, se eles estão confirmando que são as convenções internacionais das quais o Brasil seja signatário, tá? Porque às vezes eles colocam peguinha colocando aqui, induzindo vocês ao erro, colocando que não, mesmo que não seja signatário, e ali naquela maratona de prova passa batido, tá? Aqui, pessoal, ela tá correta, tá? Ela é o gabarito, vamos continuar lendo as outras para identificar os erros. Letra B de bola. Tendo mais de um autor a ofensa contra o consumidor, o agente principal do ato danoso responde objetivamente, e os demais responderão subsidiariamente pela reparação dos danos. Pessoal, a regra, tá? É que a responsabilidade será sempre solidária. A gente diz que essa responsabilidade ela é solidária quando todos os responsáveis, toda a cadeia produtiva é responsável de igual maneira, ok? E também, regra, essa responsabilidade ela é objetiva, tá? Essa regra geral tá no parágrafo único do artigo 7º do CDC, beleza? Letra C de casa. Estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem privada, pessoal. Não. A gente já viu que o artigo 1º do CDC deixa bem claro que o CDC é uma norma de ordem pública, ok? Porém, de interesse social. Interesse social tá correto, mas ela não é de ordem privada, tá? Letra D de dado, aqui na B é só riscar o subsidiariamente para vocês lembrarem o que tá errado. Letra D de dado, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produto ou serviço como destinatário final ou intermediário. Pessoal, aqui a gente tem que ficar muito atento, porque o que acontece? O artigo 2º do CDC, como a gente já viu, traz a ideia de que tem que ser destinatário final, ponto, tá? O caput do artigo 2º do CDC não permite que o consumidor seja um destinatário intermediário, mas a gente tem que lembrar que o STJ, tá, aplica a teoria finalista mitigada ou aprofundada, beleza? E aí aqui a gente tem que lembrar que pro STJ pode sim ser um destinatário intermediário, contanto que haja vulnerabilidade, tá? Lembrem-se sempre que a palavra-chave pra gente fechar esse conceito aqui do STJ é vulnerabilidade, ok? Essa é a palavra-chave. Letra E, a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores e fornecedores. Não, pessoal. A Política Nacional das Relações de Consumo, ela objetiva atender ao consumidor, tá? E proteger e defender o consumidor, mas não os fornecedores. Olha como a gente cai nos peguinhas, tá? Então aqui a correta é letra A de amor, beleza? Todas as outras estão erradas. Aí na questão 4... é uma questão da prova de promotor de justiça, tá, de Goiás, é uma prova de 2016. Em relação aos elementos caracterizadores da relação consumerista, é correto afirmar: A. É considerado fornecedor de produtos ou prestador de serviços, entre outros, a pessoa jurídica de direito público ou privado, a massa falida, o espólio, a sociedade regular e a sociedade de fato, independentemente de serem ou não filantrópicas ou terem ou não fins lucrativos. Pessoal, essa aqui tá correta, tá? Eu coloquei ela aqui pra gente introduzir o conceito de fornecedor, tá? Que tá lá no artigo 3º caput do CDC. Esse é exatamente o conceito de fornecedor, a gente vai trabalhar detalhadamente todos os pontos, tá? Mas a correta aqui, de fato, é letra A. Vamos ver o que tá equivocado nas outras, pra gente aprender aí já, conseguir aí fixar o conteúdo que a gente já viu. Letra B de bola. Os municípios e estados federados podem ser fornecedores, mas não poderão ser considerados consumidores, porque falta-lhes a qualidade de serem destinatários finais dos produtos e serviços. Pessoal, tá errado, tá? A gente já viu que pessoa jurídica pode sim, tá, ser consumidora, e ela pode sim ser considerada destinatário final. A gente trabalhou já no bloco passado aquela jurisprudência em que uma imobiliária, tá, uma empresa que administra imóveis, ela foi considerada consumidora, né, quando adquiriu um avião, tá? Porque ela foi considerada ali uma consumidora que não estava como destinatário final. Aquele bem ali não era, estava como destinatário final, perdão, porque aquele bem não era para ser colocado no ciclo de produção, era para atender uma necessidade daquela pessoa jurídica, tá? Letra C de casa. Segundo a teoria finalista, é caracterizado como consumidor o taxista que adquire da concessionária um veículo 0 km para exercer sua atividade profissional, porque ele é considerado destinatário final fático e econômico. Pessoal, aqui lembra que eu falei para vocês que a gente tem que conhecer as teorias, porque elas são cobradas? A gente não pode conhecer só o conceito daqui aplicada, tá? A gente tem que lembrar que, para o conceito de consumidor, nós temos 3 teorias: a maximalista, a finalista, e o STJ pegou essa finalista e criou um caminho do meio, que é a teoria finalista mitigada ou aprofundada, ok? Não se esqueçam desses termos, que a gente tem que lembrar dos conceitos, tá? Então aqui essa letra C ela tá equivocada, porque não é teoria finalista, é a teoria finalista mitigada, tá? Letra D de dado, o serviço somente será considerado objeto da relação de consumo se for prestado no mercado mediante remuneração, excluído o serviço de natureza gratuita. Pessoal, a gente vai falar disso já já, tá? O conceito de serviço tá no parágrafo 2º do artigo 3º do CDC, tá? E aqui ela tá equivocada, porque na verdade, mesmo que o serviço seja prestado de forma gratuita, a gente vai ver que isso pode ser considerado uma remuneração implícita, tá? A gente vai trabalhar isso já já, mas só pra vocês lembrarem que mesmo que seja gratuito, mesmo assim o serviço pode ser considerado como um serviço prestado dentro da relação jurídica de consumo, beleza? A gente terminou aqui de analisar algumas questões e a gente entra agora na conceituação de fornecedor. Pessoal, quem é o fornecedor dentro das relações de consumo? O artigo 3º do CDC
ele traz esse conceito de fornecedor, tá? E quando a gente for trabalhar o conceito de fornecedor, nós temos que ter em mente que o fornecedor, ele tem uma amplitude conceitual muito maior do que o consumidor. Enquanto o consumidor, a gente tem teorias, a gente tem uma tentativa doutrinária, legislativa, jurisprudencial, de delimitar bem o conceito de consumidor, quando a gente vai analisar o conceito do fornecedor, que é o outro sujeito da relação de consumo, o CDC, ele tentou ampliar de uma maneira muito abrangente a ideia de quem pode ser fornecedor. A ideia aqui é todo mundo pode ser fornecedor, tá? Eu quero que vocês lembrem-se disso. A ideia da conceituação de fornecedor, produto e serviço é sempre um conceito amplo. O conceito de consumidor é que ele é mais restrito, mais bem delimitado, tá? Acompanhe comigo, pessoal, a leitura do artigo 3º do CDC. Fornecedor é toda pessoa, física ou jurídica. Pessoal, assim como consumidor pode ser pessoa física ou jurídica, fornecedor também pode ser pessoa física ou jurídica, tá? O fornecedor, pessoal, pode ser pessoa de direito público ou privado. Não tem nenhum problema que uma pessoa jurídica de direito público seja considerada fornecedor, tá? Pode ser nacional ou estrangeira e também pode ser um ente despersonalizado, tá? Pessoal, pra quem não sabe o que é ente despersonalizado, o que é ente despersonalizado? Alguns entes não são considerados pessoas jurídicas dotadas de personalidade jurídica, mas não é por isso que eles não terão responsabilidade civil e uma certa capacidade de realizar atos dentro da vida jurídica, tá? Dentro do mundo jurídico. Exemplos de entes que não têm personalidade jurídica, mas são entes despersonalizados e têm sim capacidade e responsabilidade civil pelos atos que praticam. Nós temos os exemplos clássicos: condomínio, espólio, ok? O espólio, pessoal, que é aquele conjunto de bens, né, que o decujus deixa após o falecimento, esse espólio, ele é um ente abstrato, ele é um ente que não é dotado de personalidade jurídica, mas exerce atos dentro do mundo jurídico e por isso ele pode ter responsabilidade civil, tá? Por isso que aqui dentro do conceito de fornecedor, o CDC traz inclusive entes despersonalizados. Professor, o espólio pode ser um fornecedor de serviços? Pode. Vamos supor que o espólio ali, o inventariante, que é quem administra o espólio, tem a ideia de utilizar ali uma chácara, por exemplo, para alugar por temporadas enquanto o inventário não é julgado, não é decidido, para que o espólio receba e arrecade algum dinheiro. Nesse caso, é o espólio quem está prestando ali serviços como fornecedor dentro da relação de consumo, tá? Então, os entes despersonalizados podem sim ser considerados fornecedores, ok? Continuando aí, caracterizando a pessoa do fornecedor, para ser fornecedor, eles têm que desenvolver atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Qual é a ideia aqui, pessoal? O CDC, ele trouxe uma gama gigantesca de possibilidades, tá? Para que essa atividade de produção seja caracterizada. Mas o que eu quero que vocês lembrem como palavra-chave do conceito de fornecedor, tá? Desenvolve atividade. Essa aqui é uma palavra-chave pra gente diferenciar, por exemplo, a montadora ali, uma empresa, uma concessionária que vende veículos usados, do vizinho que tá vendendo o próprio carro, o carro que ele usou. Ele tem só um carro e ele tá vendendo esse veículo usado, tá? Claramente a gente percebe que a concessionária, quando ela tá vendendo veículos usados, ela tá exercendo uma atividade. E por que é uma atividade? Porque ela coordena, ela vive disso, ela tem lucro com isso. Então ela faz isso de forma habitual, rotineira. É diferente do meu vizinho que vende um só veículo uma vez a cada 5, 6 anos, ok? E por que eu tô dando esse exemplo? Porque muitas vezes uma pessoa física, ela compra e vende carro. Se ela compra e vende carro e ela exerce essa atividade de uma forma habitual, rotineira, ela passa a ser fornecedor dentro da relação de consumo, tá? Então aí você consegue caracterizar essa pessoa que uma pessoa física que compra e vende carro como uma atividade econômica, essa pessoa ela pode ser considerada fornecedor, tá? Diferente de eu vendendo o meu veículo, tá? Não é a minha atividade, eu estou apenas vendendo o meu bem, e aí é considerado uma relação meramente civilista, beleza? Vamos continuar aí, pessoal, falando um pouquinho agora dos produtos e serviços, tá? O parágrafo 1º do CDC conceitua produto e o parágrafo 2º conceitua serviço. Quando a gente vai trabalhar produtos e serviços, a gente tem a mesma ideia, tá? De amplitude conceitual que a gente tem lá para fornecedor. O que o CDC tentou fazer? Tentou colocar um conceito muito amplo, a gente vai ver que é muito amplo, qualquer coisa pode ser considerada produto, praticamente, para que você consiga encaixar qualquer produto e serviço dentro da relação de consumo. O que eu quero que vocês percebam? Para que a gente consiga caracterizar a relação de consumo, o mais importante é a gente verificar os sujeitos, tá? O objeto da relação de consumo, que pode ser produto ou serviço, não é determinante para essa caracterização da relação jurídica de consumo, tá? Então vamos acompanhar comigo aí a leitura. O parágrafo 1º diz assim: produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Ou seja, pessoal, qualquer coisa pode se encaixar, qualquer bem pode se encaixar aqui dentro desse conceito amplo de produto, tá? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Pessoal, algumas observações aqui importantes em relação a serviço, tá? Primeira delas, remuneração. Pessoal, quando a gente está falando dessa remuneração, essa remuneração, ela tem um conceito amplo e abstrato. A remuneração, pessoal, ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. E uma remuneração indireta, muitas vezes, dá a ideia de que um serviço está sendo gratuito, tá? Mas ele tem uma remuneração indireta embutida. Lembrem-se sempre daquela frase, né? Não existe almoço grátis. Eu gosto muito dessa frase, mas para serviços dentro das relações de consumo, ela cai bem. Por quê? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vou no hipermercado. E esse hipermercado, ele tem um estacionamento fechado, com segurança, e é gratuito, tá? Eu vou lá no hipermercado, estaciono o meu veículo naquele estacionamento que é gratuito e faço as minhas compras. Quando eu retorno para o meu veículo, o meu carro foi roubado. Nesse caso, eu entro com uma ação contra o hipermercado, pedindo que ele me indenize. Vamos supor que ele negou essa indenização quando eu pedi de forma administrativa, extrajudicial, e ele negou.
Qual é o grande problema dessa situação? O hipermercado, na sua contestação, ele vai alegar o seguinte, olha, não posso indenizar, eu não sou responsável porque eu não cobrei por esse serviço. Eu prestei o serviço de estacionamento de forma gratuita, é uma benesse. E o parágrafo 2º do artigo 3º diz que para ser considerado serviço tem que ter remuneração. O que o STJ, jurisprudência pacífica, doutrina majoritária, quase uníssona, vai dizer? Esse serviço, por mais que tenha sido gratuito, ele foi sim remunerado. E por que ele foi remunerado, pessoal? Ele foi remunerado porque muitas vezes, e muitas não, na maior parte, 100% dos casos, esse hipermercado, ele não presta um serviço gratuito porque ele é bonzinho. Ele presta esse estacionamento como serviço gratuito para atrair cliente. Ele sabe que muitos clientes optam por aquele hipermercado porque ele é gratuito, porque ele presta um serviço de estacionamento gratuito. Só que esse estacionamento, os custos desse estacionamento estão embutidos dentro dos valores das mercadorias que eu pago. Então, nesse caso, esse serviço, ele não é gratuito. Apesar de eu não pagar diretamente pelo serviço de estacionamento grátis, há sim uma remuneração indireta, que é, eu estou comprando mercadorias ali, ou estou apenas indo ao hipermercado, mesmo que eu não tenha comprado nada, mas a remuneração embutida é a minha ida, é a escolha por aquele estabelecimento, porque ele presta a ideia de segurança, ele presta um serviço de segurança em relação ao meu veículo, tá? Então lembrem-se sempre, essa remuneração, ela não precisa ser direta. Um serviço, ele pode sim ser aparentemente gratuito, e mesmo assim, ele pode estar inserido dentro da relação jurídica de consumo, tá? Outra observação que eu quero falar e quero lembrar pra vocês, é que serviços de natureza bancária / financeira são consideradas, tá? Esses serviços são considerados como relação de consumo, tá? A gente tem a súmula, que a gente já até leu, a 297 do STJ, que confirma esse entendimento, tá? E aqui ele traz uma exceção. A ideia do CDC é dizer o seguinte, tudo é serviço, menos prestação de serviços de natureza trabalhista. Pessoal, e aqui eu quero que vocês lembrem dessa exceção, que ela é muito importante, tá? Qual é a grande diferença entre serviço de consumo e trabalhista? Lembrem vocês o seguinte, quando eu estou dentro de uma relação de consumo, a parte fraca é quem adquire o serviço. Quando eu estou dentro de uma relação trabalhista, a parte mais fraca é quem presta o serviço. Tá? Lembrem-se sempre dessa diferença, tá? A diferença básica entre uma relação e outra, a diferença básica que você vai se atentar de uma determinada questão, para você conseguir diferenciar se você está diante de uma relação trabalhista ou diante de uma relação de consumo, você vai olhar para quem é o polo mais fraco dessa relação, tá? No caso da relação de consumo, a parte mais fraca, a parte que precisa ser protegida, é quem está adquirindo, é quem está utilizando o serviço, tá? Agora, na relação trabalhista, quem é a parte mais fraca, a parte que precisa de proteção, é quem está prestando o serviço. O polo mais fraco se inverte, tá? Tanto o direito do consumidor quanto o direito trabalhista são direitos que lidam com vulneráveis, que lidam com desequilíbrio entre os polos da relação jurídica. Só que o desequilíbrio da parte mais fraca muda de polo a depender da relação jurídica que eu esteja tratando, tá? Por isso que o CDC teve esse cuidado de deixar bem claro, olha, serviço para consumo, para relação de consumo, é qualquer serviço, com exceção do voluntário, tá? Essa ideia de gratuito que tá no CDC, gente, ela tá muito mais ligada a trabalho voluntário, beleza? Com exceção desses trabalhos voluntários e com exceção da relação trabalhista, tá? Então lembrem-se disso, tá? Sempre tenha em mente que o conceito de serviço da relação jurídica de consumo é amplo, tá? Com exceção das relações trabalhistas, beleza? Pessoal, e aí com essa leitura, né, dos conceitos de produto e serviço, eu até trouxe aqui pra vocês a remuneração, né, essa ideia de que o serviço ele é só aparentemente gratuito, tá? Com essa explanação da relação jurídica de consumo, a gente já pode, tá, determinar como que funciona a relação jurídica de consumo, ok? Num polo a gente tem consumidor, tá, que é o sujeito que vai adquirir produto ou utilizar serviço que é prestado por um fornecedor, ok? Essa é a relação jurídica, tá? São os conceitos básicos que eu quero que vocês levem para a prova de vocês, tá? E aí a gente entra agora, eu quero resumir com vocês, tá? Os princípios do direito do consumidor. Todo ramo do direito, pessoal, para que ele adquira uma autonomia, né? Nós temos uma ciência jurídica específica para cuidar das relações de consumo. A primeira característica que o ramo do direito ele tem que ter para adquirir essa autonomia é ter princípios próprios, tá? É ter princípios autônomos. E quais são esses princípios do direito do consumidor? Eles basicamente estão distribuídos pelo CDC, mas a gente tem uma maior concentração de princípios lá no artigo 4º do CDC, que a gente até fez uma leitura, tá? Então agora eu vou bater princípio por princípio pra gente fechar essa principiologia das relações do direito do consumidor, tá? O primeiro princípio que a gente tem, inclusive ele é o primeiro inciso do artigo 4º do CDC, é o princípio da vulnerabilidade, tá? Eu quero que vocês tenham, eu até coloquei aqui, ó, vou colocar aqui a previsão dele, tá? Eu quero que vocês lembrem que a vulnerabilidade, o reconhecimento da vulnerabilidade, ela traz a ideia de equilíbrio das relações de consumo. E eu quero que vocês lembrem de uma máxima. Pra prova, essa frase aqui, gente, eu quero que vocês coloquem no espelho, tá? Todo consumidor é vulnerável. Mas nem todo consumidor é hipossuficiente, tá? A gente já falou um pouquinho aqui que a hipossuficiência, ela é um conceito de direito processual, tá? E também é relativa, tá? A vulnerabilidade, ela é um conceito de direito
material e absoluta. Se é consumidor, é vulnerável, tá? Levem essa máxima pra prova de vocês, pessoal, tá? Então lembrem sempre, a vulnerabilidade é a principal característica do consumidor. Eu quero que vocês levem essa ideia de vulnerabilidade pra prova sempre que vocês estiverem ali diante de uma questão de consumo, tá? Continuando aí, a gente tem esse princípio do dever governamental, tá? Que vai dizer que é dever do Estado, pessoal. E aí só lembrando que lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, vai dizer que o Estado tem que promover a defesa do consumidor, tá? Então, é sim dever do Estado promover esses mecanismos que garantam efetiva proteção do consumidor e racionalizar e melhorar os serviços enquanto Estado fornecedor. Lembrando sempre que o Estado ele pode ser fornecedor dentro do mercado de consumo, tá? A gente tem o princípio da harmonização das relações de consumo, que é aquela ideia de que o direito do consumidor ele nasce para harmonizar a produção de uma maneira que o consumidor seja protegido, tá? Princípio da adequação tem aquela ideia de que os produtos e serviços eles têm que ser adequados, garantindo sempre qualidade e segurança. A gente vai ver, vocês vão ter uma aula só de saúde e segurança aqui dentro das relações de consumo, tá? Princípio da boa-fé objetiva vem do direito civil, mas a gente aplica até com mais força aqui no direito do consumidor, tá? Lembrando sempre o dever de honestidade, lealdade e confiança, e o dever de boa-fé é tanto do fornecedor quanto do consumidor, tá? Princípio da transparência de informação é um princípio, aí eu reputo o terceiro, o princípio mais importante, tá? Primeiro da vulnerabilidade, o segundo, da proteção, e o terceiro aqui dessa transparência e informação. Ou seja, o consumidor ele tem o direito de ser bem informado, tá? Sobre todos os aspectos daquele produto ou serviço. Princípio de acesso à justiça, tá? Ele tem natureza constitucional, tá? Que faltou, se tem aí. E é um princípio direcionado para que o legislador garanta tanto o acesso jurídico gratuito, tá? Como juizados especiais cíveis, assistência da Defensoria Pública, promotorias especializadas, tá? Aqui a gente tem um detalhamento lá no artigo 5º do CDC, beleza? Pessoal, a gente para por aqui, tá? E a gente continua no próximo bloco, ainda dentro das relações jurídicas de consumo, mas pra gente conseguir delimitar melhor quais são os direitos básicos do consumidor, beleza? Então a gente vai dar uma paradinha e daqui a pouco eu trago esse próximo bloco pra vocês, tá bom? Tchau, tchau.